O dia de ontem entrará para a história americana como um dia de infâmia. O que se deu ontem no Capitólio, na sede do Congresso norte-americano, com apoiadores do Trump invadindo o Congresso e interrompendo uma reunião para poder certificar a vitória eleitoral de Joe Biden e Kamala Harris, sinceramente é algo que os americanos jamais tinham visto em seu próprio território. É importante ressaltar isso aqui, né? Porque isso é bem documentado, na verdade, não vou falar nenhuma novidade aqui. Os Estados Unidos, ao longo do século XX, durante muito tempo, perpetrou, financiou, orquestrou e realizou inúmeros atos de insurgência, de golpes de Estado, de apoio à derrubada de líderes, muitos deles democraticamente eleitos, né? Então, como falei, isso aqui não é nenhuma novidade, não é nada, sabe, tirado do nada. Se você for, se não me engano, no site do Departamento de Estado norte-americano, tem uma seção lá na qual você pode consultar os documentos, os arquivos norte-americanos das atuações que eles fizeram na América Latina, no Oriente Médio, no Sudeste Asiático, ou seja, isso é bastante conhecido. Inclusive, recomendo que vocês leiam um livro chamado Quem Manda no Mundo, escrito pelo Noam Chomsky, que é um filósofo americano e que tem várias obras criticando a atuação dos Estados Unidos e da política externa norte-americana com esses atos de destabilização, né? Então você tem um país que, com uma noção excepcionalista, acha que é o bastião, né, que é a tocha da democracia e da liberdade pelo mundo e que invade outros países, como fez, por exemplo, recentemente com o Afeganistão e com o Iraque, invade outros países com o pretexto de derrubar ditadores e assim poder implementar a democracia. E agora, pela primeira vez no próprio solo americano, você tem ali grupos de insurgentes, de revoltosos, de pessoas que estão realizando atos de sedição, ou seja, de traição do país, e que invadem o Congresso, instigados, incitados pelo presidente ainda em exercício, que é o Donald Trump, que perdeu as eleições. Não tenho dúvida disso, gente. Esses atos realizados ontem contra o Congresso para interromper a certificação de Joe Biden foram incitados pelo próprio Trump, ainda mais cedo pelo Twitter. Ele foi lá e disse, né, movimentou as pessoas para irem para lá, embora se saiba que essa movimentação, esse protesto lá, já estava sendo organizado há algumas semanas, então não foi algo recente, já estava lá planejado, mas foi incitado principalmente pelo Trump e por seus apoiadores mais fanatizados. Um ponto importante para mencionar aqui é que essas pessoas, esses grupos ali, são o extremo do extremo, né? São figuras que estão ali, sabe, caindo no espectro da extrema-direita. Eles não são apenas trumpistas, eles são a ala mais fanatizada do trumpismo. Então, felizmente, esses grupos fanatizados, eles são minoria nos mais diferentes espectros políticos. Eles podem até, sabe, distorcer a percepção da população, eles podem até gritar muito alto, mas eles são realmente o ponto fora da curva, porque a maior parte dos eleitores norte-americanos, mesmo os apoiadores do Trump, não seriam capazes de fazer isso. E aqui é importante ressaltar também outro aspecto crucial, né? Porque mesmo para grupos terroristas, mesmo para grupos insurgentes, para guerrilhas, mesmo para grupos, sabe, mafiosos, criminosos, há um ponto ao qual, se eles ultrapassarem, que eles começam a horrorizar até mesmo apoiadores, né? Isso é muito comum quando você estuda terrorismo, por exemplo, você perceber como certos atos são tão brutais que até quem concordaria com o tipo de tática utilizada pelos terroristas acaba se horrorizando e falando assim, ah não, agora não dá mais, passou do limite. E eu vi, nessa situação em particular da invasão do Congresso ontem nos Estados Unidos, que muitos apoiadores do Trump, incluindo republicanos que estavam dispostos a tentar obstruir a certificação do Biden, que recuaram e falaram, não, agora não dá mais. Isso aqui é algo com o qual eu não compactuo, não posso fazer isso aqui. Então, eu imagino que esses dias finais aqui do Trump, né, da administração Trump, serão marcados justamente por esse tipo de recuo de uma ala mais radical trumpista que viu que o negócio foi longe demais agora. Inclusive, a conversa que está rolando agora nesse momento é de invocarem a 25ª emenda da Constituição norte-americana, que declara que caso o presidente seja considerado incapaz de cumprir suas funções, que ele seja removido do cargo. Então, tem rolado, tem circulado essas conversas, segundo a imprensa norte-americana, de que congressistas
tanto republicanos quanto democratas estão pensando aqui se não vale a pena remover de fato o Trump do cargo e deixar que o Mike Pence lidere essa transição nesses últimos dias. Inclusive, o próprio vice-presidente está agora em maus lençóis com o Trump, né? O vice-presidente foi intimado pelo Trump a não aceitar a certificação, porque nesse tipo de reunião do Senado, quem preside é o vice-presidente, então ele teria, de certo modo, em tese, pelo menos, para poder vetar a certificação, e o Mike Pence dizendo assim, olha, eu sou estudante, eu sou alguém que estuda a Constituição norte-americana, eu estudo a história da Constituição e não é minha atribuição fazer isso. E eu vou permitir que haja essa certificação de fato porque a gente perdeu a eleição e o Joe Biden será o novo presidente. Então o vice-presidente, ele meio que rompeu fileiras com o trumpismo e o Trump estava indignado, tentando agora fritar publicamente o vice-presidente. O fato é que o sistema eleitoral norte-americano também é responsável por essa bagunça que está acontecendo agora, né? Claro, a gente não pode tirar aqui a culpa do Trump, que é um sujeito que leva a esse tipo de situação desestabilizadora, mas o sistema eleitoral norte-americano é um sistema eleitoral bagunçado. Esse esquema de colegiado eleitoral me parece bastante arcaico e que não representa o interesse de muitos eleitores norte-americanos, né, que pedem que o voto seja uma pessoa e um voto, não tem sistema de colegiado eleitoral que depois vai certificar por estados. Então a gente imagina que para poder evitar esse tipo de situação como aconteceu agora, seria necessário que os congressistas norte-americanos revisassem esse sistema eleitoral. O que não vai acontecer, provavelmente, porque para isso eles teriam que revisar a Constituição norte-americana. O que é visto, na verdade, quase como um documento sagrado norte-americano, né? Assim, a Constituição norte-americana, sabe, os pais fundadores escreveram esse documento e ele não pode ser mexido. Então, para poder revisar o sistema eleitoral, eles teriam que revisar a Constituição, coisa que não vai acontecer muito dificilmente, né? Eles vão fazer esse tipo de heresia. Só lembrando também que o próprio Thomas Jefferson, que foi um dos autores da Constituição, ele dizia que a Constituição deveria ser reformada de tempos em tempos, né? A cada 3 gerações, mais ou menos, eles deveriam voltar na mesa de trabalho e reescrever a Constituição, porque novas gerações têm novos desafios, têm novos contextos, e a Constituição não está escrita em pedra, né? Não são as tábuas da lei de Moisés que estão lá fixas e rígidas, que o contexto histórico exigiria novas propostas para uma sociedade, mas não é o que se passa, embora tenha suas emendas, né? Embora ao longo da história norte-americana os congressistas tenham se reunido e revisado alguns itens da Constituição ou esclarecido alguns itens, no final das contas o documento ainda está lá quase intocado. Por outro lado, só voltando aqui, o próprio Trump, ele é responsável por isso. Ele é um sujeito que se elegeu com base num discurso polarizador, que durante o seu governo inúmeras vezes instigou os ânimos, aflorou os ânimos da população, por exemplo, dando sinais, mandando, né, mensagens implícitas para grupos supremacistas brancos. Ele fez isso em algumas circunstâncias, então muita gente já imaginava ou já esperava que isso poderia acontecer caso ele perdesse as eleições. Basta pensar num número enorme de livros que foram publicados sobre esse tema depois da vitória do Trump, né? Vários livros que eu já mencionei para vocês aqui, por exemplo, Como as Democracias Morrem, do Levitsky e do Ziblatt, ou, por exemplo, Como a Democracia Chega ao Fim, do Runciman, ou, por exemplo, Como Funciona o Fascismo, do Jason Stanley, ou do Yascha Mounk, que é O Povo contra a Democracia, ou um outro também que eu já mencionei em algumas circunstâncias, que é Sobre a Tirania, do Timothy Snyder. Essas obras e muitas outras foram publicadas sob a luz desse receio de que, de fato, as instituições democráticas norte-americanas pudessem sim vir a ser corroídas e levassem a uma situação como essa que aconteceu ontem, de uma insurgência, né, de grupos radicais, extremistas, trumpistas, tentando evitar a transição de poder. Então essa preocupação que parecia exagerada para muita gente, né? Não, isso não vai acontecer nos Estados Unidos, jamais vai acontecer isso aqui, de fato agora se concretiza e isso desperta uma série de alertas. Eu vi muitos comentaristas ontem na imprensa americana falando sobre isso, né? Sobre como eu jamais imaginava que isso poderia acontecer, e um deles comentou o seguinte, dizendo assim, olha, o que a gente não sabe agora é se isso que aconteceu ontem, essa invasão ontem no Congresso, é o final de uma história, é o desfecho do trumpismo, é o canto do cisne do Trump, ou se é o começo de uma coisa muito pior. Se é abrindo as comportas do inferno e agora a gente vai ter esses grupos aí atuando e criando disrupções, né? Sabe? Criando conflitos por aí.
Inclusive se falou até em guerra civil, na verdade, né? Eu acho difícil chegar nesse ponto, mas sem dúvida nenhuma o que está acontecendo ali na minha leitura não é o fim. Isso aqui é o prolongamento, na verdade, né? O que se deu ontem é a continuação de algo que ainda vai se desenrolar, o trumpismo vai continuar. Como eu falei aqui anteriormente, estão cogitando acionar a 25ª emenda da Constituição, que removeria o Trump do cargo, falaram em impeachment, o que não vai acontecer também tão próximo da transição assim, mas, sem dúvida nenhuma, as pessoas deveriam ser presas, essas que invadiram o Congresso, né? Traição, isso aí, sedição, e o próprio Trump deveria ser julgado e condenado por isso, porque ele instigou esse tipo de ato de sedição também, é alguém que é responsável por isso. A gente não sabe se isso vai acontecer depois, né? Eu acho que talvez não aconteça. É bem provável que o Joe Biden, para tentar cicatrizar essas feridas, simplesmente ignore isso e tente levar adiante. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas, como eu falei aqui, isso é um capítulo sombrio da história americana. É mais um capítulo sombrio da história americana, na verdade, né? Porque, como eu falei aqui no começo, é um país que tem longo histórico de atuar em outros países para desestabilizar eleições, por exemplo. Fizeram no Brasil isso, né? Estavam ali sintonizados com o golpe militar no Brasil, fizeram no Chile isso, na América Central, em vários países, na Nicarágua, na Guatemala, tentaram invadir Cuba, na malfadada invasão da Baía dos Porcos, fizeram no Vietnã, fizeram em vários países, na Coreia, ou seja, é um país que tem um longo histórico de atos antidemocráticos, supostamente defendendo a democracia. Então o país talvez agora esteja vendo o seu ocaso, né? O crepúsculo do Império Americano. Eu sei que para muita gente, no Brasil há um grande espírito anti-americano, há uma certa espécie de schadenfreude, né? Esse sentimento de satisfação por ver o outro se ferrando, por ver os americanos se ferrando. Só que a gente não pode também ser ingênuo e achar que qualquer outra nação, se estivesse em condição de poder como estiveram os americanos durante boa parte do século XX, que não fariam a mesma coisa, né? Eu já mencionei a obra aqui do Chomsky, né? Quem Manda no Mundo, mas tem um outro livro que eu sempre menciono aqui também, que é O Manual do Ditador, e no qual os autores falam justamente isso, né? A retórica de uma nação democrática, por exemplo, geralmente não está em sintonia com a política externa desse país. Então, Estados Unidos. Nós somos o bastião da democracia, nós defendemos a democracia. Mas quando se trata de outros países, eles não têm problema nenhum com ditaduras, com governos autoritários, com governos repressivos. Ou seja, para nós aqui, a gente defende a democracia. Para os outros, tanto faz, que se dane, né? O importante é que estejam alinhados a nós. A geopolítica não é um jogo muito bonito de se ver, na verdade é um jogo de interesses, um jogo de influência, um jogo de manipulação também. Não há altruísmo quando se trata de relações entre outros países. O que há é uma relação de troca de influências e de poder, e de supremacia. Então, os Estados Unidos desempenhou um papel que outras nações desempenharam anteriormente, né? O Império Britânico, por exemplo, a França colonial, a Espanha colonial, Portugal colonial, ou seja, outros países também atuaram desse modo, e é a história da dominação dos povos, né? O Império Romano, por exemplo, pensa na expansão do Império Romano, dominando outros territórios e implementando suas leis e suas regras e dominando, escravizando as pessoas, ou seja, a história humana é uma história de dominação e de conflitos e não há espaço para utopia, não há espaço para pensar que se fosse outro país, se for a China dominando o mundo, que será melhor as coisas, né? Não será, não será. Na verdade, esse jogo de nações, ele é muito parecido com o jogo corporativo, por exemplo, porque a corporação, o único intuito é expandir os seus negócios, é ampliar o seu lucro, é ampliar o seu poder no mercado. As pessoas que compõem a corporação, os empresários, os funcionários, até podem ter preocupações altruístas, caridosas, ser empáticos, mas a corporação como tal, ela não tem esse tipo de sentimento. Ela tem essa disputa por território, entre aspas, né, por poder e por seu segmento no mercado. E as nações são as mesmas coisas. As nações querem dominar, querem expandir o seu poderio e dominar aquilo que puder dominar. É claro que a gente pode sonhar com um mundo perfeito, mas isso é acreditar em fada e unicórnio, porque na realidade mesmo o jogo é bem feio e é assim que se dá as coisas. Quando cair os Estados Unidos, que um dia vai cair, né? Nenhum império dura para sempre. Quando cair os Estados Unidos, vai entrar uma outra nação nesse posto que agirá de modo muito parecido também. Então não tenham ilusão disso, gente. Não tenham ilusão disso. O mundo funciona assim e é o modo como as coisas operam. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre essa circunstância de ontem, o que se deu ontem nos Estados Unidos, né? Essa invasão do Congresso norte-americano. Foi uma cena que, como eu disse, nenhum americano jamais imaginou que vivenciaria, e isso eu imagino que possa mudar também a percepção de muitos trumpistas em relação ao próprio Trump. Eu acho que para muitos americanos passaram um ponto que não deveriam ter passado. E isso vai levar a um fim infame do governo trumpista.
na minha interpretação, mas pode ser que as coisas não sejam bem desse modo. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixe um joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL. Nesse mês, agora 20 de janeiro, começa meu curso de escrita e narrativas, e confira os meus livros sobre o Bolsonaro, sobre o Jesus histórico e a tradução que eu fiz do grego da Teogonia do Hesíodo, edição bilíngue, grego e português. Um abração para vocês e se cuidem. Tchau!